Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 29, narração Margarete Vital. Sagração de Aarão e seus filhos. Eis aqui o que tu deves fazer para me sagrares em sacerdotes a Aarão e seus filhos. Toma do rebanho um novilho e 2 carneiros que não sejam malhados, uns pães asmos, uns bolos também asmos borrifados de azeite, umas tortas da mesma sorte asmas, sobre que se tenha deitado algum azeite, todas as quais coisas tu farás da mais pura farinha. E depois de as teres posto num cesto, oferecer-mas-ás e trar-me-ás também o novilho e os 2 carneiros. Ao mesmo tempo farás chegar a Arão e seus filhos à entrada do tabernáculo do testemunho. E depois que tiveres lavado com água o pai e os filhos, vestirás a Arão dos seus vestidos, isto é, da camisa, da túnica, do efod, do racional, que tu atarás com o símbolo. E pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a lâmina santa. Depois derramarás sobre a sua cabeça o óleo da sagração. E com este rito ficará ele sagrado. Farás também chegar seus filhos, vestir-lhes-ás as suas túnicas de linho e cingi-los-ás com seus símbolos. Isto é o que tu deves fazer a Arão e a seus filhos. Pôr-lhes-ás as mitras nas cabeças, e eles ficarão sendo meus sacerdotes, para me darem um culto perpétuo. Depois que lhes tiveres sagrado as mãos, trarás o novilho à entrada do tabernáculo do testemunho. E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça dele, e tu o sacrificarás diante do Senhor à entrada do tabernáculo do testemunho. Tomarás do sangue do novilho, e com o teu dedo o porás sobre os cornos do altar, e o resto do sangue derramá-lo-ás ao pé do mesmo altar. Tomarás também toda a gordura que cobre os intestinos, o redenho do fígado e os 2 rins, e a gordura que os cobre. Oferecer-me-ás tudo, queimando-o sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e sua bosta, queimá-las-ás fora do âmbito do campo, por ser esta uma hóstia pelo pecado. Tomarás também um dos carneiros, e Arão e seus filhos lhe porão as mãos sobre a cabeça. E depois que o tiveres imolado, tomarás do seu sangue e derramá-lo-ás em torno do altar. Depois farás o carneiro em pedaços, e lavados os intestinos e os pés, pô-los-ás sobre estes pedaços cortados da sua carne e sobre a sua cabeça, e oferecerás o carneiro, queimando-o todo sobre o altar, porque esta é a oblação do Senhor, e uma hóstia para ele de suavíssimo cheiro. Tomarás também o outro carneiro, sobre cuja cabeça porão as suas mãos, Arão e seus filhos, e depois de o teres imolado, tomarás do seu sangue, e pô-lo-ás na extremidade da orelha de Arão e a seus filhos, e sobre os dedos polegares das suas mãos e dos seus pés direitos, e o resto do sangue derramá-lo-ás ao redor do altar. Tomarás outro sim do sangue que está sobre o altar e do óleo da sagração, e com eles farás aspersão sobre Arão e sobre os seus vestidos, sobre seus filhos e sobre os vestidos destes. E depois de os teres sagrado a eles e aos seus vestidos, tomarás a gordura do carneiro, a sua cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está por cima, e a espado à direita, porque este é o carneiro da sagração. Tomarás outro sim parte de um pão, um dos bolos borrifados de azeite, uma torta do cesto dos asmos, que tem estado exposta diante do Senhor. E porás todas estas coisas nas mãos de Arão e seus filhos, e santificá-los-ás, elevando estas ofertas diante do Senhor. Depois tornarás a tomar das suas mãos todas estas coisas, e queimá-las-ás sobre o altar em holocausto, para elas espalharem um suavíssimo cheiro diante do Senhor, porque esta é a sua oblação. Tomarás também o peito do carneiro que tiver servido para a sagração de Arão, e santificá-lo-ás,
elevando-o diante do Senhor, e esta parte do sacrifício ficará para ti. Santificarás também o peito, que foi sagrado, e a espádua, que tu separaste do carneiro, com a qual Arão e seus filhos foram sagrados. E estas são as partes que ficarão reservadas para Arão e seus filhos, das oblações dos filhos de Israel por um direito perpétuo. Porque estas são como as primícias, e as primeiras partes das vítimas pacíficas que eles oferecem ao Senhor. Os filhos de Arão, depois da morte deste, trarão as vestimentas que lhe tiverem servido, para que, revestidos delas, recebam a unção santa, e as suas mãos fiquem sagradas. Aquele dentre seus filhos que for constituído pontífice em seu lugar, e entrar no tabernáculo do testemunho, para exercer as suas funções no santuário, trará estas vestimentas 7 dias. Tomarás outro sim o carneiro, que foi oferecido para a sagração do pontífice, e farás cozer a sua carne no santo lugar, da qual carne comerá Arão e seus filhos. Comerão também à entrada do tabernáculo do testemunho os pães que estiveram postos no cesto, para que estes sejam um sacrifício que lhes torne favorável a Deus, e para que as mãos dos que lhe ofereceram fiquem santificadas. O estrangeiro não comerá destes pães, porque são santos. Se remanescer alguma coisa desta carne consagrada, ou destes pães até pela manhã, queimarás no fogo todas estas sobras, elas se não comerão, porque estão santificadas. Terás cuidado de fazeres tudo isto que te mando, tocante a Arão e seus filhos. Sagrarás as suas mãos 7 dias, e oferecerás cada dia um novilho pela expiação do pecado. Depois que tu tiveres imolado a hóstia da expiação, purificarás o altar e farás nele as unções santas. Purificarás e santificarás o altar 7 dias, e ele será santíssimo. Todo o que o tocar será santificado. Os sacrifícios cotidianos. Eis aqui o que tu farás sobre o altar. Sacrificarás cada dia sem falta 2 cordeiros de um ano, um de manhã, outro de tarde. Oferecerás com o primeiro cordeiro a 10ª parte de um efi da mais pura farinha de trigo, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite de azeitonas pisadas e com outro tanto de vinho para libações. Oferecerás de tarde o segundo cordeiro, como um sacrifício de cheiro suavíssimo, da mesma maneira que nós dissemos que se devia fazer a oblação da manhã. Este é o sacrifício que, com um culto continuado de geração em geração, se deve oferecer ao Senhor à entrada do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, que é onde eu tenho resolvido falar-te. Dali darei eu as minhas ordens aos filhos de Israel, e o altar será santificado com a minha glória. Eu santificarei também o tabernáculo do testemunho com o altar, e a Arão com seus filhos, para que eles exercitem as funções do meu sacerdócio. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para ficar entre eles, eu, que sou o Senhor seu Deus. Nota explicativa, capítulo 29, versículo 40. Um efi tinha 36 litros e um hin cerca de 6 litros.